Olá, companheiros, beleza? Hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas, mais especificamente sobre pressão de vapor. Tem muita gente que acha que um líquido só se transforma em gás quando esse líquido atinge a sua temperatura de ebulição. Mas isso não é verdade. Se fosse verdade, como é que a gente explicaria, por exemplo, depois de uma chuva, as poças de água sumirem de uma hora para outra? Na verdade, o que acontece é o seguinte: qualquer líquido, qualquer substância se transforma em gás a qualquer temperatura. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Peguei dois recipientes fechados contendo água. Só que nesse primeiro eu tenho água a 25 graus Celsius e aqui eu tenho água a 80 graus Celsius. A gente sabe que a relação entre temperatura e o grau de agitação média das moléculas é o quê? Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas. Então o que a gente pode afirmar? Quando eu tenho uma temperatura maior, as moléculas do líquido se agitam com uma intensidade maior, tendo a maior probabilidade de se transformarem em gás. Então, a 80 graus Celsius, eu tenho uma maior quantidade de partículas no estado gasoso do que no estado líquido, do que em relação a 25 graus Celsius. E esse gás formado faz uma certa pressão sobre esse líquido. Isso é a pressão de vapor. É a pressão exercida por um gás sobre o seu próprio líquido. Então, a gente pode representar assim, ó. Aqui eu tenho uma pressão P exercida desse gás sobre esse líquido e uma pressão P' aqui. Como aqui nesse segundo caso a quantidade de partículas gasosas é maior do que o segundo, o que a gente pode afirmar com toda certeza? Que essa pressão P é menor do que essa pressão P'. Então, qual é a relação que a gente tira entre pressão de vapor e temperatura? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor em um líquido. Só que existem outro caso aqui, ó. Por exemplo, peguei dois recipientes, a mesma temperatura, 25 graus Celsius. Só que agora, nesse primeiro eu tenho apenas água e naquele segundo, água mais um soluto não volátil. O que vai acontecer? Como aqui nesse segundo caso existe água mais um determinado soluto, esse soluto vai dificultar a passagem das partículas do solvente, no caso a água, se transformar em gás. Então a gente pode perceber que a quantidade de partículas gasosas aqui no segundo caso é menor do que no primeiro. Aqui existe uma pressão P exercida por esse gás sobre o líquido e aqui uma pressão P' exercida sobre aquele gás sobre essa solução. O que a gente afirma então nesse caso? Que esse P é maior do que esse P'. Conclusão que a gente pode chegar aqui: quando eu tenho uma solução com um soluto não volátil, eu diminuo a pressão de vapor nessa solução, porque eu dificulto a passagem do solvente do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Obrigado, até a próxima.